Compreender a ciência da conexão humana é o primeiro passo para uma comunicação eficaz. Todos os dias você se comunica, mas de alguma forma sua mensagem evapora antes mesmo de atingir a mente de alguém. Aqui está o motivo. Seu cérebro está lutando ativamente contra a forma como outros cérebros recebem informações naturalmente. O tempo médio de atenção agora se assemelha ao de um peixinho dourado, dando a você exatamente 8 segundos para provar que vale a pena ser ouvido. Pense nisso. Temos tecnologia conectando bilhões de pessoas, mas não conseguimos manter a sua atenção por nem 10 segundos. O culpado é que você está transmitindo quando as pessoas, na verdade, precisam de conexão. O seu cérebro e o delas precisam estabelecer o que os neurocientistas chamam de acoplamento neural. É quando as ondas cerebrais do orador e do ouvinte literalmente se sincronizam. Sem essa sincronização, você é apenas ruído. Considere esta visão inovadora. Quando alguém realmente ouve você, os padrões de atividade cerebral dessa pessoa espelham os seus. Você não está apenas falando com ela, suas mentes estão dançando juntas. Isso é crucial. Entender que sua voz tem o poder de literalmente mudar a química cerebral é a chave. Imagine isto. Você está explicando sua ideia, observando os rostos lentamente ficarem vidrados. Isso não é sua culpa, é biologia. O cérebro deles está protegendo-os de uma sobrecarga de informações. Cientistas chamam esse protocolo de proteção de informações de uma adaptação evolutiva que evita que nossas mentes se esgotem. Mas aqui está uma grande lição que você aprenderá hoje. Técnicas simples que hackeiam esse sistema. Quer uma prova de que funciona? Observe os olhos de alguém quando você domina esses métodos. Eles literalmente se inclinam para frente. As pupilas dilatam, as cabeças balançam quase inconscientemente. A química cerebral deles muda de protetiva para receptiva. Você pode realmente observar o momento em que sua mensagem começa a ressoar. Aqui está a sua primeira transformação. Pare de ver o ato de falar como uma performance e comece a vê-lo como uma conexão. Lembra-se da última vez que alguém realmente te cativou? Eles não estavam performando. Eles estavam convidando você para o mundo deles. O segredo não está nas suas palavras, está na sua intenção de se conectar. Hoje você aprenderá a reprogramar como o cérebro das pessoas responde à sua voz automaticamente. Capítulo 1. O código da conexão. Dominar a sincronização biológica entre as mentes é essencial para um impacto profundo. Seu cérebro tem um superpoder. Ele pode literalmente se sincronizar com outras mentes. Cientistas chamam isso de acoplamento neural. Quando duas pessoas se conectam profundamente, suas ondas cerebrais se alinham. Aqui está o que é incrível. Isso acontece automaticamente quando você fala com uma conexão genuína. Sem truques, sem manipulação, apenas comunicação humana autêntica criando harmonia biológica. Pense nisso como diapasões. Quando um vibra, os diapasões próximos vibram em resposta. Sua voz autêntica cria ressonância. As mentes dos outros se sintonizam naturalmente. Mas aqui está a pegadinha. Finja e você criará a dissonância. O cérebro deles detecta instantaneamente a falta de autenticidade, acionando o que pesquisadores chamam de resposta de resistência. Quer testar isso agora mesmo? Relembre alguém que te hipnotizou com sua fala. Talvez um professor ou um amigo contando uma história. O que os tornava magnéticos não era a perfeição, era a presença genuína. A mente deles estava totalmente com você, criando o que é chamado de ponte de presença. Quando você cruza essa ponte, outros seguem automaticamente. Estudos mostram que, quando oradores alcançam esse estado sincronizado, a retenção aumenta em 300%, e os ouvintes relatam sentir-se fisicamente atraídos a continuar a conversa. Isso não é místico, é um entretenimento de ondas cerebrais mensurável. Aqui está sua técnica de ativação. Antes de falar, defina uma intenção de compartilhar genuinamente, não apenas entregar. Sua química cerebral muda quando você passa de performer para conector. O cortisol, o hormônio do estresse, diminui enquanto a ocitocina, o hormônio da conexão, aumenta. Essa mudança química se telegrafa através da sua voz.
linguagem corporal e energia, criando rapport instantâneo. Lembre-se, as pessoas não lembram do que você disse. Elas lembram de como você fez o cérebro delas se sentir. Quando você cria o acoplamento neural, você se transforma de alguém falando para elas em alguém pensando com elas. É aqui que a comunicação se transforma em conexão. Capítulo 2. A voz autêntica. Encontrar sua verdadeira ressonância é mais importante do que parecer polido ou formal. Sua voz autêntica não é aquela que você pensa que é. A maioria das pessoas confunde autenticidade com informalidade ou despreparo. Isso está errado. A autenticidade é sua ressonância natural quando o medo se afasta. Não se trata de parecer casual. Trata-se de parecer verdadeiro. Aqui está uma revelação que fez uma enorme diferença para mim. Sua voz autêntica surge quando você fala sobre algo que genuinamente se importa. Observe como sua voz muda quando você explica seu hobby em comparação a quando está nervoso em uma reunião. Essa diferença é o medo distorcendo sua frequência natural. Tente este experimento. Grave-se explicando seu filme favorito versus lendo um relatório formal. Ouça a diferença. A explicação do filme flui, varia no tom e inclui pausas naturais. O relatório soa como um robô, monótono, apressado e sem vida. Sua voz autêntica contém musicalidade natural. A descoberta vem quando você percebe que a expertise não exige formalidade. Na verdade, os palestrantes mais respeitados soam conversacionais enquanto são precisos. Eles dominaram a arte da casualidade informada. Conhecimento completo entregue com confiança relaxada. Pense nisso por um momento. Simplicidade e profundidade podem coexistir lindamente. Aqui está a sua libertação. Da próxima vez que falar, imagine que está explicando seu ponto de vista para um amigo animado. Observe como sua voz varia naturalmente, como você faz pausas para dar ênfase e como usa as mãos. Essa é sua voz autêntica, a chave que abre a conexão genuína. Pesquisas confirmam isso. Oradores que acessam sua voz de amizade criam 40% mais ressonância emocional com seu público. A transformação acontece instantaneamente. Sua respiração se aprofunda, seus gestos fluem naturalmente e seu vocabulário torna-se refrescantemente direto. Capítulo 3. O poder silencioso. Aprender a usar o silêncio de forma eficaz pode transformar sua autoridade e domínio do ambiente. O silêncio aterroriza a maioria dos oradores. No entanto, o silêncio é sua pontuação mais poderosa. Você sentiu isso? 2 segundos de silêncio criaram antecipação. Agora imagine usar isso deliberadamente em toda a sua comunicação. Aqui está o que acontece no silêncio. Os cérebros dos ouvintes preenchem ativamente o espaço. Eles processam o que você acabou de dizer, antecipam o que vem a seguir e se inclinam inconscientemente. O silêncio não está vazio, é onde a compreensão se cristaliza. Oradores mestres usam o silêncio como maestros, usam as pausas para criar ritmo e significado. Assista a esta transformação. Quando você faz uma pausa deliberada, sua autoridade percebida aumenta. Por quê? Porque pessoas confiantes não têm medo do silêncio. Oradores nervosos correm através das lacunas. Os mestres dominam o espaço. Esta técnica única pode transformar sua fala de amadora para autoritária. Aqui está a ciência. Quando você faz uma pausa, o cérebro dos ouvintes realmente trabalha mais para manter a conexão. Esse aumento no esforço cognitivo cria uma melhor formação de memória. Suas palavras pausadas fixam-se por mais tempo do que as apressadas. Pense em discursos memoráveis. Todos eles têm momentos de silêncio estratégico. Pratique isso agora. Diga, isso muda tudo, com ênfase estratégica. Sinta como a pausa adiciona peso. Isso é o poder silencioso em ação. Use-o após pontos-chave, antes de afirmações importantes e para deixar o humor pousar perfeitamente. Uma técnica avançada é combinar o silêncio com o contato visual. Isso cria o que os psicólogos chamam de amplificação de intensidade. Sua mensagem não apenas aterrissa, ela se incorpora na memória. Oradores mestres frequentemente relatam que seus pontos mais lembrados são aqueles precedidos por silêncio deliberado. Capítulo 4. A magia da modulação.
Sua voz é um instrumento versátil que pode ser afinado para criar transformação emocional. Sua voz não é apenas som, é um instrumento capaz de transformação emocional. A modulação vocal é a diferença entre ler palavras e contar histórias. É lindamente simples. Sua voz carrega variações infinitas que sua mente já sabe como acessar. Aqui está a descoberta. Seu cérebro varia automaticamente o tom quando está genuinamente engajado. Ouça a si mesmo contando uma história emocionante versus relatando fatos. Inconscientemente, você cria paisagens vocais, construindo tensão, adicionando ênfase e criando surpresa. Isso não é performance, é a comunicação humana natural respondendo ao significado. Tente esta jornada vocal. Esta é uma informação importante, com uma entrega plana. Agora, esta é uma informação importante, com ênfase destacada. Finalmente, esta é uma informação importante. Sinta a diferença? Mesmas palavras e impacto completamente diferente. O segredo não é o drama, é a autenticidade amplificada. Quando você se importa profundamente com sua mensagem, sua voz enfatiza naturalmente o que importa. A magia acontece quando você nutre conscientemente essa tendência natural. Pense nisso como aumentar o volume de emoções já presentes. Sua lição de casa. Leia isto em voz alta, enfatizando palavras diferentes a cada vez. Observe como o significado muda com a colocação da ênfase. Essa consciência é seu primeiro passo rumo à maestria vocal. Entender que a forma como você diz algo transforma o que as pessoas ouvem é vital. Treinadores de voz profissionais sugerem o experimento da ênfase. Pegue qualquer frase e enfatize cada palavra individualmente. Você descobrirá que a língua contém significados infinitos dentro das mesmas combinações de palavras. Esse exercício reprograma a relação do seu cérebro com a linguagem falada para sempre. Capítulo 5. A Sinfonia do Corpo. Sua presença física fala muito e influencia sua química interna. Seu corpo transmite mensagens antes mesmo de sua boca se abrir. Em 7 segundos, as pessoas decidem se confiam em você, e não se trata das suas palavras. Sua postura, gestos e expressões faciais criam o que os cientistas chamam de cognição incorporada, estados físicos que influenciam estados mentais. Pesquisas revelam algo fascinante. Quando você adota posturas confiantes, sua testosterona aumenta enquanto o cortisol diminui. Isso não é falsa confiança, é transformação bioquímica. Seu corpo literalmente muda sua química cerebral, o que muda a forma como os outros percebem você. Aqui está o princípio do alinhamento. Quando suas palavras, voz e corpo comunicam a mesma mensagem, a confiança dispara. O desalinhamento desencadeia o efeito do vale da estranheza. As pessoas sentem que algo está errado sem saber por quê, como quando alguém diz, estou confiante, com os ombros caídos e a voz trêmula. Assista a esta demonstração. Imagine falar com os braços cruzados, defensivo, versus palmas abertas, receptivo, versus mãos cruzadas atrás das costas, autoritário. Mesmas palavras, mensagens completamente diferentes. Seu corpo cria o contexto para o seu conteúdo, a técnica de transformação. Antes de falar, alinhe sua fisiologia. Fique ereto, respire fundo, sorria genuinamente. Esses não são truques, são ferramentas para uma presença autêntica. Quando seu corpo se sente poderoso, sua voz torna-se poderosa e sua mensagem torna-se irresistível. Pesquisas de Harvard mostram que manter poses de poder por apenas 2 minutos aumenta a testosterona em 20% e diminui o cortisol em 25%. Sua qualidade vocal melhora visivelmente. O tom torna-se mais ressonante, a articulação mais clara e o ritmo mais deliberado. Capítulo 6. A estrutura PrEP. Usar uma abordagem estruturada garante que sua mensagem seja organizada e persuasiva. A estrutura PrEP transformou minha fala para sempre. Ponto. Razão. Exemplo. Ponto. É assim que seu cérebro organiza naturalmente uma comunicação convincente. No entanto, a maioria das pessoas espalha seus pensamentos como confete, perguntando-se por que nada fixa. Como funciona? Ponto. Declare sua ideia principal claramente. Razão.
Explique por que isso importa científica ou logicamente. Exemplo. Ilustre com exemplos vívidos e específicos. Ponto. Volte ao início para reforçar sua ideia principal. Essa estrutura não é apenas organização. É como o cérebro do seu ouvinte prefere receber informações. Veja o PrEP em ação. Ponto. A autenticidade vence a perfeição na fala. Razão. Porque os cérebros dos ouvintes buscam uma conexão genuína antes de processar o conteúdo. Exemplo. Pense no orador mais memorável que você conhece. Eles provavelmente tropeçaram ocasionalmente, mas mantiveram você cativado com autenticidade. Ponto. É por isso que ser genuinamente você supera qualquer performance polida. A magia do PrEP é a simplicidade. Ele lida com qualquer mensagem, de conversas casuais a apresentações formais. Seu cérebro não precisa criar estrutura. Ele segue este padrão natural. Os ouvintes apreciam essa clareza inconscientemente. Transforme-se agora. Pegue qualquer ideia que queira comunicar. Estruture-a usando o PrEP. Observe como ela subitamente parece organizada, persuasiva e memorável. Você acabou de desbloquear o código para uma comunicação clara que fixa. Neurocientistas confirmam que esta estrutura espelha a preferência do cérebro pela conclusão circular. Começar e terminar no mesmo ponto cria satisfação cognitiva. Quando os ouvintes ouvem a estrutura PrEP, sua compreensão aumenta em 60% e as taxas de retenção dobram em comparação com a comunicação não estruturada. Capítulo 7. O superpoder da escuta. A verdadeira comunicação começa com a habilidade de ouvir profundamente e responder de forma autêntica. Os melhores oradores não são faladores. São ouvintes que por acaso falam. A escuta ativa transforma você de um entregador de informações em um criador de significado. Quando você realmente ouve, descobre o que seu público realmente precisa ouvir, não apenas o que você planeja dizer. Aqui está o superpoder da escuta. Quando as pessoas se sentem ouvidas por você, elas se tornam exponencialmente mais dispostas a ouvir você. É psicologia recíproca. Atenção dada cria atenção recebida. Pense na última pessoa que realmente ouviu você. Você estava pronto para dar o mundo a ela em troca. Pratique esta transformação. Em sua próxima conversa, ouça com todo o seu ser. Observe suas palavras, tom, linguagem corporal e o silêncio entre as palavras. Quando você responder, mencione detalhes específicos que elas compartilharam. Observe como a energia delas em relação a você muda imediatamente. O segredo que ninguém ensina. Ouvir é uma atividade de corpo inteiro. Seus olhos, postura e microexpressões confirmam que você está realmente presente. Os cérebros das pessoas monitoram essas pistas inconscientemente, decidindo se você está genuinamente engajado ou apenas esperando para falar. Transforme sua comunicação imediatamente. Antes de compartilhar sua expertise, faça perguntas que revelem o que elas precisam saber. Isso não é manipulação, é customização. Quando sua mensagem aborda as necessidades reais delas, a resistência desaparece e a conexão floresce. Esta escuta diagnóstica cria o que os psicólogos de vendas chamam de consciência do estado de necessidade. Quando as pessoas articulam suas próprias necessidades, elas se tornam investidas na solução. Sua mensagem subsequente aterrissa não como um conselho, mas como a resposta que elas estavam buscando. Capítulo 8. O mestre do contexto. Adaptar sua mensagem ao seu ambiente é um sinal de respeito e empatia profissional. Contexto não é apenas onde você fala, é como você adapta sua verdade central a diferentes ambientes. A mesma mensagem, entregue de forma idêntica a públicos diferentes, cria resultados diferentes. Dominar o contexto significa permanecer autêntico enquanto flexibiliza sua entrega. Pense no contexto como água. Ela se adapta a qualquer recipiente enquanto mantém sua essência. Sua mensagem é a água. Diferentes situações são os recipientes. Reunião de diretoria, recipiente profissional. Almoço de equipe, recipiente casual. Mesma essência, formatos diferentes. Aqui está a visão crucial. Adaptabilidade não é falsidade, é empatia.
Quando você ajusta sua entrega ao contexto do seu público, está mostrando respeito pelo mundo deles. É como falar a língua deles sem perder seu sotaque. Veja esta adaptação. Precisamos de melhores protocolos de comunicação. Formal versus ei, vamos descobrir maneiras melhores de manter contato. Casual. Mesma intenção, entrega apropriada ao contexto. O mestre da comunicação transita perfeitamente entre registros sem parecer inconsistente. Sua prática inovadora. Identifique 3 contextos diferentes nos quais você fala regularmente. Escreva como você entrega a mesma mensagem central em cada um. Observe padrões e o que permanece constante, seus valores, e o que flexibiliza sua apresentação. Essa consciência por si só dobra sua eficácia de comunicação. Especialistas em comunicação chamam isso de fluência contextual, a habilidade de alternar códigos mantendo a autenticidade. Como um músico que pode tocar a mesma melodia em tons diferentes, sua mensagem se adapta enquanto sua verdade permanece inabalável. Capítulo 9. O catalisador da confiança. Mudar sua mentalidade pode transformar a energia nervosa em uma poderosa ferramenta de performance. Confiança não é algo que você tem, é algo que você ativa. A diferença entre estar nervoso e estar animado é uma pequena mudança mental. Ambos os estados criam respostas físicas idênticas. Seu cérebro não consegue diferenciá-los bioquimicamente. Aqui está a chave da transformação. Ressignifique a ansiedade pré-discurso como energia pré-performance. Atletas não temem sua adrenalina. Eles a canalizam. Essa é sua nova identidade de orador. Não um performer evitando erros, mas um canalizador de energia criando conexão. Tente esta catálise de confiança. Pouco antes de falar, diga ao seu cérebro: estou animado em vez de estou nervoso. Observe como essa simples mudança de pensamento altera toda a sua fisiologia. Os ombros levantam. A respiração se aprofunda. Um sorriso surge naturalmente. Você acabou de impulsionar bioquimicamente sua confiança. A visão radical que ninguém compartilha. Seu público quer que você tenha sucesso. Eles não estão julgando. Eles estão esperando. Cada erro que eles perdoam é uma conexão que eles valorizam. Perceba isso. E a pressão da performance se transforma em energia colaborativa. Domine este mantra. Eu tenho algo que vale a pena compartilhar e eles merecem ouvir. Essa confiança orientada por um propósito dura mais do que qualquer confiança baseada em técnica. Quando você se concentra em servir sua mensagem, em vez de proteger seu ego, o poder autêntico emerge sem esforço. Capítulo 10. O protocolo de prática. A prática consistente e deliberada é o único caminho para descobrir seu verdadeiro potencial. Prática aleatória cria resultados aleatórios. O progresso magistral ocorre através da prática deliberada. Esforço específico e direcionado que constrói habilidade cumulativa. A maioria das pessoas pratica a fala da mesma forma que praticaria piano, tocando concertos diariamente sem escalas. Aqui está o seu protocolo sistemático. Grave-se semanalmente. Identifique um elemento específico para melhorar. Pratique esse elemento isoladamente. Integre-o de volta em apresentações completas. Seu elo mais fraco se fortalece enquanto os pontos fortes mantêm sua vantagem. Estude suas gravações como um cientista, não como um crítico. Observe padrões. Você acelera quando está animado? Você perde o contato visual durante pontos complexos? Entender seus padrões é 50% do progresso. O julgamento cria resistência. A observação cria melhoria. A regra de 10 vezes se aplica. Para cada minuto que você fala publicamente, invista 10 minutos em prática deliberada. Isso não é apenas preparação, é escavação. Descobrir o comunicador autêntico e poderoso que já existe dentro de você. Crie seu santuário de prática. Um cronograma regular de gravação, objetivos específicos de melhoria e celebração do progresso. Quando a prática se torna exploração em vez de obrigação, a maestria acelera exponencialmente. Você não está se consertando, você está revelando seu maior potencial de comunicação. Pesquisas sobre alta performance mostram que a prática deliberada com alegria,
Cria vias neurais 50% mais rápido do que a prática motivada por medo ou obrigação. Transforme sua jornada de melhoria em uma aventura de autodescoberta. Capítulo 11. O estilo distinto. Sua personalidade única é a chave final para se tornar um líder convincente e magnético. Seu estilo de fala distinto não é criado, é descoberto e depois refinado. Pense nos oradores que cativam você. Eles não estão seguindo fórmulas, estão expressando uma singularidade autêntica. Seu trabalho não é copiá-los, mas descobrir suas próprias qualidades magnéticas. A libertação vem quando você percebe que suas fraquezas percebidas frequentemente se tornam seus pontos fortes distintos. Talvez você fale devagar. Isso pode se tornar uma gravidade ponderada. Talvez você faça pausas frequentes. Isso se torna ênfase dramática. O contexto transforma características. Aqui está como a distinção se desenvolve. Abrace seus padrões naturais. Amplifique o que parece autêntico. Refine através da prática consciente. Seu estilo surge quando a técnica serve à personalidade, não o contrário. Grandes oradores não se escondem. Eles se expressam com habilidade. Teste sua singularidade. Grave-se ensinando algo que você ama. Observe seus ritmos naturais, padrões de ênfase e como sua energia sobe e desce. Esses padrões refinados e intencionalmente implantados tornam-se seu estilo exclusivo, sua transformação final, integração. Tudo o que você aprendeu, autenticidade, silêncio, modulação, linguagem corporal, estrutura, adaptação, confiança e prática. Agora se tece em sua tapeçaria distinta. Você não está se tornando alguém novo. Você está se tornando poderosa e magneticamente você mesmo. Quando você fala com essa autenticidade integrada, as pessoas não apenas querem ouvir, elas precisam. Seu estilo distinto torna-se sua assinatura. Instantaneamente reconhecível, profundamente memorável e genuinamente convincente. Lembre-se, sua voz tem poder. Use-a para conectar, inspirar e transformar. O mundo precisa da sua mensagem autêntica entregue do seu jeito. Comece a falar de modo que as pessoas queiram ouvir. O impacto reverbera mais longe do que você imagina. Quando você fala com intenção e habilidades genuínas, você cria uma estrutura de permissão para que outros façam o mesmo. Sua comunicação autêntica torna-se um catalisador para a mudança cultural, uma conversa de cada vez. Você não está apenas aprendendo a falar, você está aprendendo a liderar através da linguagem. Se esses insights mudaram a maneira como você vê o poder da sua própria voz, inscreva-se e curta o canal. Estamos descobrindo as ferramentas psicológicas ocultas que foram enterradas por métodos tradicionais. Plante as sementes da sua influência futura. O próximo tesouro de conhecimento será revelado em breve.